Bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, amém? Nessa manhã de paz, de vitória e de prosperidades espirituais sobre as nossas vidas. Dando continuidade, irmão, ao meu testemunho. Nós paramos em a opressão que Jesus enfrentou quando passou 40 dias e 40 noites jejuando naquele monte. E o que eu quero dizer, Jesus ele venceu a opressão de Satanás, oferecendo e desejando, para que o nosso Senhor Salvador desejasse aquilo que ele estava oferecendo. Ele venceu na palavra. Então, Jesus era 100% Deus e 100% homem. E estava 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Foi tentado por Satanás. Honra e glória, ele não cedeu, mas ele foi tentado. Então, irmão, o que esse urso significa, a visão a qual o Senhor me deu, e me deu o estudo sobre este urso, o leão, o urso, a cobra, irmão, é matador. E eu quero que você vá em Amós, capítulo 5, 15 ao 20. E leia lá e estude. E lá está falando sobre o leão, sobre a cobra e sobre o urso. E essa passagem, irmão, é sobre os fins dos tempos. É a volta de Cristo, irmão. E aqui diz, existe algo no destino espiritual que o inimigo encontra vantagem para matar, para tirar a nossa vida. 3 sinais videntes aparecem nesse texto, em Amós capítulo 5, 15 e 20 o verso. A Bíblia diz que esse dia será terrível, o dia do juízo final. Esses animais, irmãos, significam reino ou rei. Esses animais, o leão, a cobra e o urso, significa reino ou reis. O urso é um principado contra as gerações. O urso é um principado, irmão, contra as gerações. Você está entendendo? O urso é um principado, irmão, contra as gerações. E como eu falei ontem, antes da batalha espiritual que eu enfrentei com o urso dentro do meu quarto, eu tive uma visão espiritual em sonho, onde eu via descer do céu como se fosse os anjos decaídos, mas ao mesmo tempo ao redor deles, como se fosse fogo caindo. E no momento eu não orei, eu não busquei, eu deixei para lá e achei que era um sonho qualquer. E não vou mentir que eu fugia das visões lá atrás que o Senhor me dava, como eu falei, porque abri minha boca para falar para pessoas que não entendiam. E para as pessoas que estavam pior do que eu, que não ia para a palavra, que não estudava a palavra. Porque eu ia para a palavra, mas eu não estudava, irmão. Eu corria de pregar a palavra de Deus. E fui convidada a esse particular para hoje comer Bíblia. Para hoje ver, irmão, e entender o que é que Deus tinha e queria comigo. Então, irmão, o urso é um principado contra a nossa geração. O urso é o que quer comer e se alimentar do que Deus tem em nossas vidas. A nossa mente humana, irmão. Que eu e você venha lutar contra as potestades do mal sobre as nossas vidas, opressões que causam o medo, a angústia, a dor, o desespero e em vários outros fatores, irmão. O urso, irmão, apresenta exterminador de geração, espírito de traição e mentira, pecado na carne, na alma e na mente, devorador de multidões. E o que está acontecendo, irmão, conosco? O que é que está acontecendo nessa geração? Como eu falei ontem, essa mensagem, essa visão, essa última visão do urso, essa batalha, o Senhor me deu no dia 14/9/2019, meses antes da Covid ser exposta ao mundo, porque até então eles estavam escondendo.
E quando eu vi aquela visão sobre os principados caindo, foi no governo do palácio, lá em Brasília. E após isso aqui eu comecei a juntar as peças e comecei a orar ao Senhor e comecei a buscar na palavra de Deus. Cuidado, irmão, o que você está fazendo, falando em cima do púlpito. Ajuda o que está ao teu lado. Não julga, não aponta. Porque o altar do Senhor não é para desabafo. O altar do Senhor não é para pregar mentira. O altar do Senhor é para falar a verdade. O altar do Senhor é para ofertar ao Senhor. Como a gente leu ontem, Isaías 7,15 fala sobre o leite, fala sobre o mel e a manteiga, que Jesus se alimentava. E também falei ontem que quando ele ressuscitou e teve um encontro com seus discípulos na beira da praia, ele comeu o peixe e comeu mel, que representa a nossa mente humana. E a nossa mente, irmão, é o nosso território. É o território que mana o leite e mel, se eu e você estiver na oração e na palavra de Deus. E o urso é um destruidor de território, a mente humana. Jesus, ao ressuscitar, comeu peixe e mel. Que o nosso peixe e o nosso mel seja para o nosso Salvador comer. Amém, irmãos? Temos que vencer o urso, irmão, para derrubar gigantes, como Davi fez. Davi, ele matou o urso no anonimato e derrubou o gigante com uma pedra. Usou a sua funda e jogou a pedra sobre o gigante e ele caiu. Então, que eu e você venha vencer esse urso e esse gigante. Você que está passando esse quadro depressivo, lute, busque, vá para a palavra de Deus. Honra e glória para o Senhor Jesus. Eu venci através da palavra. Não foi fácil. Grande foi a batalha da mente. Grande foi a batalha espiritual que eu enfrentei. Mas o Senhor me deu vitória. E honra e glória para o Senhor Jesus. Eu estava sozinha, tá? Dentro de um quarto, só e Deus. Arrodeado de gente. Aonde eu moro, irmão, é arrodeado de igreja. Uma colada com a outra. Eu entrava e saía e ninguém percebia. Porque as pessoas estão assim, irmão, entrando e saindo e não estão se preocupando com as vidas. Estão se preocupando com seu bel prazer. Estão querendo ir receber, não levar. E o Senhor me fez parar para que eu visse como está o templo do Senhor hoje. Como está o povo de Deus hoje. E hoje eu entendo, irmão, porque Ele me separou para esse particular. Amém? Quero deixar aqui para nossas vidas em 1 Coríntios, verso 2, 16, que nos diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Que eu e você, irmão, venha ter a mente de Cristo. Que eu e você venha vencer a opressão do mal. Nesse momento, como Jesus venceu, pela palavra, pelo conhecimento da palavra de Deus. Depressão não é por falta do que fazer. Depressão não é por falta de fé, por falta de Deus. Porque até Jó também passou um processo depressivo, irmão. Quando perdeu tudo em questão de segundos. Ele desejou a sua morte. Até a sua própria mulher pediu para que ele amaldiçoasse aquele Deus que ele servia, o nosso Deus, e morresse. Mas ele falou para ela: